Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Conferi Salmo 42, versículo 1 seguinte. O Espírito de Deus que mora em nós nos conduziu a esta liturgia a fim de que tenhamos força para caminhar, para lutar dia a dia, desvilhados dos laços mortais da injustiça, da descrença e do egoísmo. Com Marta e Maria, professemos nossa fé em Cristo Jesus, ressurreição e vida plena para todos os que se deixam iluminar por sua palavra e se reúnem para celebrar a Eucaristia. E diante de Deus vamos fazer o nosso ato de contrição. Onde errei, onde preciso melhorar. Peçamos perdão a Deus, no sentido de que entender que na nossa caminhada somos falhos, mas que precisamos melhorar no relacionamento com Deus, corrigindo as nossas falhas, principalmente em relação ao amor a Deus e amor ao próximo. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro e Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração comigo e diga comigo com toda a fé dessa misericórdia divina que atua sobre nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E com esse espírito de acolhimento a Jesus, que se faz presente no pão, que se faz presente na palavra, façamos nosso ato de amor a Deus, nos perguntando sempre, todos os dias, tenho servido e amado a Deus verdadeiramente? Tenho realizado a sua vontade? Tenho obedecido aos seus mandamentos? Tenho deixado o mundo de lado? Amo a Deus mais do que as pessoas, mais do que ao mundo? Ou amo a Deus apenas no meu falar, não no meu agir? Façamos nosso ato de amor a Deus. Amar a Deus significa amá-lo na pessoa do nosso irmão? Sim, mas sem trocar Deus pelo amor das pessoas, que possamos entender desse modo. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 a 14. Assim fala o Senhor Deus.
Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 129. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança e espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 8 a 11. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Conferir. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 45. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta
de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E
Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora! O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. A primeira leitura, Ezequiel 37, 12 a 14, belíssima leitura, onde a promessa de Deus de abrir as sepulturas, de nos conduzir para a terra de Israel, vai aí se cumprir no Evangelho, não é verdade? Deus quer fazer com o que fez com Lázaro, com nossas vidas também. Deus quer abrir as nossas sepulturas, o que quer dizer nos libertar da morte, sair do estado do pecado, da morte para a vida. É assim que Deus quer realizar em nós. E assim Deus dirá: sabereis que eu sou o Senhor. Deus quer pôr em nós o seu Espírito para que vivamos, e assim nos dará a terra prometida. Jesus Cristo, ele provou ser o Filho de Deus, assim ressuscitando Lázaro. Por isso, nos alegremos hoje. Toda luta que passarmos nesta vida, lembremos que valerá a pena. Não desanimemos diante dos problemas, de tantas pedras, como a pedra do túmulo de Lázaro. Quantas pedras virão tentar fechar nossas vidas? Mas o Senhor dirá, na primeira leitura: sabereis que eu sou o Senhor, digo e faço. Deus realizará em nós aquilo que realizou na vida de Lázaro, Deus realizará em nossas vidas também. Deus tem sempre o melhor para nos dar. Deus tem sempre o melhor para realizar em nossas vidas. Muitas vezes a gente sonha com estadias melhores. Muitas vezes a gente sonha com escadas no melhor posto e não se conforma de onde nós estamos. Mas Deus nos diz: eu tenho o melhor para realizar na tua vida. Deus diz e faz. Deus assim realiza. Não sei a luta pelo qual você passa, irmão. Levante a cabeça, não desanime. Diante das lutas, diante dos problemas, cantemos como nós cantamos aqui no Salmo 129. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Deus está sempre atento ao nosso clamor. Deus está sempre atento às nossas preces. Deus ouve as nossas preces. Deus não leva em conta as nossas faltas.
se Deus levasse em conta nossas faltas? Que disse o Salmo? Quem haverá de subsistir? Em Deus se encontra o perdão, a misericórdia. Em Deus se encontra o perdão e Deus quer que em nós haja o temor. Somente isso, o temor, a esperança, a confiança em suas palavras. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora, diz o Salmo. Em Deus se encontra toda a graça. Em Deus se encontra a redenção. Ele nos libertará de toda a culpa, de todo o pecado, como na segunda leitura, Paulo vai frisar muito bem da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, belíssima leitura também, versículos de 8 a 11, Paulo vai dizer que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. De fato, não podemos viver segundo a carne e dizer que estamos agradando a Deus. Deus não se compraz do pecado. Devemos viver segundo o Espírito. Deus não pode habitar no coração enraizado no pecado, enraizado na carne, na devassidão. Por isso, há necessidade do temor. Se realmente queremos que o Espírito de Deus more em nós, vivamos não no pecado, mas no temor. Isso quer dizer não se conformar com o pecado. Nós somos pecadores, mas Deus não levará em conta o nosso estado de pecadores, mas Deus levará sim em conta de nós estarmos vivendo no pecado, se alimentando do pecado, achando que está tudo bem. Vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Se alguém diz ter o Espírito de Cristo e vive na carne, é mentiroso, não pertence a Cristo. Viver segundo o Espírito é afastar-se da devassidão, é afastar-se do pecado. Ter o espírito de temor de Deus. Se Cristo mora em nós, o nosso corpo terá vida plena se vivermos na graça da justiça dele, do qual nós oferecemos esse sacrifício chamado Eucaristia, onde o Cordeiro é oferecido por nossos pecados. Isso é temor a Deus? Ir na Eucaristia, confessar os nossos pecados, não se conformar, não se alegrar de estar na devassidão. Tem pessoas aí que amam tanto o carnaval que querem o carnaval fora de época, não é verdade? Espera o próximo carnaval. Isso é se comprazer do pecado. Paulo vai nos advertir, dizendo: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. E o Espírito de Cristo que mora em nós, como Paulo diz, ele viverá em nós se não estivermos vivendo no pecado, não vivermos segundo a carne. É isso que Paulo esclarece com essa concordância de vivermos segundo o Espírito, onde Jesus vai ressuscitar Lázaro. Isso é dar vida. Jesus Cristo dará vida aos nossos corpos mortais se não morrermos no pecado. A ressurreição de Lázaro tem essa concordância com a promessa que Deus fez em Ezequiel 37. Meu povo, ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas, vou conduzir-vos para a terra de Israel, se vivermos segundo o Espírito. Essa promessa para nós. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Lázaro estava morto há 4 dias, não é verdade? Cheirava mal, como sua irmã dizia. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Deus mostrou o seu poder, nós também. A ressurreição de Lázaro prefigura a nossa ressurreição também. A promessa de Deus em Ezequiel 37, onde Jesus deu a demonstração do que é capaz, do que fez com Lázaro, que simboliza a vitória da vida sobre a morte. E é isso que nós celebramos nesse tempo pascal que se aproxima. Jesus comunica vida plena. A finalidade principal dos sinais que Jesus realizou é de quê?
levar os discípulos a acreditarem que ele era o Messias. A finalidade é levar os que acreditarem que ele é o Messias e dar testemunho dele, que ele foi aquele que deveria vir ao mundo, Filho de Deus. Na ressurreição de Lázaro, há, portanto, o tempo de espera, o silêncio, a pedra, na verdade. O tempo quer dizer aquele momento em que muitas vezes nas nossas preces nós achamos que há um silêncio de Deus em nós. Jesus Cristo não chegou logo quando Marta mandou a notícia. Deu tempo de espera, 4 dias, foi o tempo suficiente. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes, questionamos Deus quando Ele não nos atende logo, não é verdade? Queremos logo que as nossas preces sejam atendidas. E muitas vezes aparece uma luta, ainda piora mais o nosso estado de oração. Dizemos, minhas orações não fizeram efeito, ainda vem mais essa luta. Meu irmão e minha irmã, o tempo de Deus e as nossas situações são como Jesus Cristo disse para os discípulos. É para que vocês creiam que eu sou o Messias. Aqui, Lázaro, ele morreu, era necessário ele morrer para que Deus manifestasse essa promessa que foi feita aqui em Ezequiel, de que ele é capaz de cumprir em nós. Para alguns, a morte é vista como assim barreira intransponível. Jesus, ao invés, vai considerar a morte como simples sono, do qual será fácil despertar. Muitas vezes as nossas lutas parecem uma tempestade no copo d'água, quando para Deus é apenas um despertar na nossa vida. Algo que quer acordar-nos de algum sono que estávamos vivendo. Marta acredita na ressurreição do último dia. Mas para Jesus, a vida é agora. Não há lugar para a morte quando Ele está presente. Jesus é vida em abundância, aqui, neste momento, agora. Muitas vezes, nas nossas preces, nós queremos considerar o tempo de espera, o tempo do silêncio de Deus, como algo que se eterniza. Não, Deus tem um tempo dele. Consideremos que muitas vezes as pedras, como a pedra que estava na vida do túmulo de Lázaro, é uma pedra onde Deus pode tirar de nós e dar vida às nossas vidas. Não nos afastemos da Eucaristia. Vamos à Eucaristia com frequência. Eucaristia quer dizer obrigado. É ingratidão não receber a Eucaristia. Portanto, é dizer não ao plano de Deus. Deus quer nos comunicar vida. Deus quer nos chamar do estado da morte para a vida. Mas muitas vezes nós queremos permanecer no nosso túmulo. Lázaro ouve a voz do pastor e totalmente livre volta a viver. Deus quer nos dar essa vida. Portanto, a Eucaristia é o caminho por onde vamos considerar Deus na nossa vida. Ele se faz presente no pão. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração, hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração,
quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. 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 Quem reza se salva, se salve. Quantas almas estão a se lamentar dizendo: era tão fácil a salvação, bastava eu ter rezado e não rezei. Triste estado destas almas, muito triste cantar assim, mas é assim que muitas almas se lamentam, estão condenadas por não rezarem. Portanto, vamos rezar todos os dias o Rosário da Chama de Amor. Eu não gostaria de rezar dessa forma. E qual a forma que você vai rezar? Você vai rezar a segunda oração depois da Eucaristia. Nossa Senhora disse, é o Santo Rosário. Portanto, vamos rezar com a súplica da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria. O nosso canal é o único canal que tem o Rosário completo da súplica da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria, para você rezar conosco todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.